Deus abençoe você. Olha, vamos abrir hoje o Apocalipse. Apocalipse capítulo 1. Eu vou dar início a uma série de mensagens hoje que vai se estender pelos próximos domingos, pela manhã, sobre as cartas do Apocalipse, as 7 cartas que foram escritas para aquelas 7 igrejas da Ásia Menor. Mas hoje eu quero só fazer um preâmbulo, só fazer uma introdução, sem entrar propriamente, diretamente nas cartas em si. Na verdade, as 7 cartas, encontram-se nos capítulos 2 e 3 do livro do Apocalipse. E você tem no capítulo 1 todo um preâmbulo feito a essas 7 cartas que vão ser aí apresentadas logo adiante. E nesse preâmbulo, lá no capítulo 1, no versículo 12, na segunda parte do versículo 12, na primeira parte do versículo 13, eu já falei para vocês várias vezes aqui que a Bíblia não foi escrita em capítulos e versículos. E a divisão da Bíblia em capítulos e versículos ajuda a gente a encontrar o texto que a gente quer, mas atrapalha muito também, porque corta muito a ideia do texto completo, né? Então, às vezes, a impressão que a gente tem é que quando terminou o capítulo, terminou o assunto, e não tem nada disso. Às vezes o assunto continua no outro capítulo adentro. Então, essa divisão de capítulos e versículos, ela é boa para a gente achar só, não é? A Bíblia foi dividida em capítulos no século XIII, foi dividida em versículos no século XIV. Então, vocês vejam, bem lá adiante, até o século XIII, século XIV, não tinha capítulos e versículos. Devia ser muito difícil você encontrar um texto que você quisesse. Facilitou muito nisso, mas trouxe um grande prejuízo, que foi o de dar a impressão de que o assunto acaba quando acaba o versículo, ou de que o assunto acaba quando acaba o capítulo, e não é nada disso. Então, por exemplo, a ideia toda que eu hoje quero mencionar, ela começa na segunda parte do versículo 12 e continua na primeira parte do versículo 13, que é quando diz assim: voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros, alguém semelhante a um filho de homem, com uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. Hoje eu quero só fazer alguns preâmbulos, tá bem? A gente, a partir do domingo que vem, nós vamos carta por carta. A carta de Éfeso já é a primeira, então hoje eu quero só fazer uma cobertura geral sobre o assunto, pontuar algumas coisas importantes, desmistificar outras, para a gente ter uma ideia realmente mais concreta, mais real, do que de fato o texto está dizendo. O Apocalipse foi o último livro a ser aceito no que hoje nós chamamos de cânon do Novo Testamento, que são esses 27 livros. Esses 27 livros que você tem no Novo Testamento, de Mateus até Apocalipse, os 27 livros foram selecionados, foram separados ao longo de quase 3 séculos. Quase 3 séculos para selecionar esses 27 livros. Por exemplo, você tinha um monte de evangelho. Até hoje, de vez em quando, aparece um evangelho novo. Evangelhos escritos por vários grupos diferentes. Você tem evangelho de Judas, evangelho de Tomé, evangelho de Pedro. Isso foi aparecendo durante o 1º século, porque as pessoas foram registrando muitas coisas que se contavam a respeito de Jesus. E é claro que havia muito exagero, muita coisa descabida. Há, por exemplo, o Evangelho de Tomé. O Evangelho de Tomé conta que Jesus, quando era criança, vinha andando por uma estrada, estava com fome, e ele olhava para uma macieira, a macieira alta, com as maçãs lá em cima, e ele, garoto, não conseguia alcançar.
Então, lá nesse Evangelho de Tomé, diz que Jesus chamou a macieira, ela se curvou e colocou uma maçã na sua mão. Então, a gente encontra, assim, histórias, as mais diversas, que eram contadas, espalhadas oralmente, tradição oral, passava de boca em boca, não havia nada escrito. E essas coisas começaram a ser escritas para registrar todas essas histórias, essas narrativas que se contavam a respeito de Jesus. Mas aí, por causa disso, porque tinha muito absurdo, porque tinha muita coisa que não tinha nada a ver com a essência daquilo que os apóstolos estavam pregando, então sentiram a necessidade de começar a separar o que realmente devia ficar considerado como um livro de inspiração, de doutrinamento, de orientação dos cristãos, e aquele outro livro que nem se sabia quem é que tinha escrito, não se sabia a fonte, nada disso. Então, nisso, de quase centenas, literalmente, de quase centenas de escritos sobre Jesus, que foram produzidos entre o primeiro e o segundo século, chegaram a essa lista de 27, levando em consideração duas coisas. Primeiro, que houvesse uma autoria apostólica, que o autor fosse ou apóstolo ou ligado aos apóstolos. E segundo, que houvesse uma certa coerência interna nesses livros, que não houvesse absurdos, e que essa coerência básica desses livros, então definiria aquele que estava mais próximo do que estava se contando oralmente. Então foi nesse sentido que começou-se a separar os evangelhos, chegaram a 4 evangelhos, depois chegaram a 13 cartas de Paulo, depois chegaram as cartas gerais, e o Apocalipse nada. Passou o primeiro século, passou o segundo século, passou o terceiro século, e nada do Apocalipse. Entrou no 4º século, nada. Alguns achavam que devia colocar o Apocalipse nessa lista de 27, outros dizendo que não. E pelos mesmos motivos que hoje você tem dificuldade de ler o Apocalipse, era porque eles não queriam colocar. É um livro confuso, cheio de figuras, imagens que a gente não entende direito. Por esses motivos eles achavam, não, eu acho que esse livro aqui não deve entrar. Mas finalmente, Apocalipse acabou entrando nessa lista de livros do cânon do Novo Testamento em 398 depois de Cristo. 4º século, já quase 400 anos depois de Cristo, finalmente a igreja cristã adicionou o livro do Apocalipse. Mas isso não resolveu o nosso problema, porque a mesma dificuldade que tinham anteriormente de ler, de compreender, de interpretar esse livro, é a dificuldade que continuamos tendo hoje. Há uma coisa que é muito necessária para interpretarmos o Apocalipse, para entendermos o Apocalipse. É a compreensão de que o autor é de 2000 anos atrás, a mentalidade dele é uma mentalidade judaica, e o contexto sociopolítico é muito relevante para compreendermos o que ele estava querendo dizer. Então você tinha muitas interpretações apocalípticas desde o judaísmo antigo. Então esse escritor traz muitas dessas ideias apocalípticas do judaísmo para esse livro. E uma outra coisa que está acontecendo e que a gente tem que lembrar. O Império Romano, no tempo em que esse livro foi escrito, ali por volta, entre os anos 70 e 90, é mais ou menos a data que esse livro deve ter sido escrito. O Império Romano estava dominando todo o mundo civilizado da época. No ano 70, por causa de uma revolta de judeus contra Roma, o imperador Tito entra em Jerusalém, destrói o templo, destrói tudo. Está até hoje lá,
A única coisa que restou do templo é aquele muro lá que os judeus hoje vão lá e reverenciam e oram, que é o chamado Muro das Lamentações. Do ano 70 para agora, acabou tudo. Os judeus só voltaram a morar em Jerusalém em 1948, aqui praticamente ontem, se comparado a 2000 anos atrás, anos 70. Então, quando o Apocalipse foi escrito, havia o seguinte espírito entre os cristãos que estavam sendo perseguidos. Tem um império que está perseguindo a igreja, está matando cristãos, não admite que se diga que qualquer outra pessoa é senhor a não ser César, e os cristãos tinham um grande problema com isso, porque quando só César é senhor, e os cristãos diziam, Cristo é que é senhor. Então isso criou uma tensão, um sistema de perseguição muito intenso. Então aí o Apocalipse foi escrito para confortar as igrejas nesse momento de perseguição. Mas não podia dizer isso claramente. Não podia dizer o imperador é uma pessoa nociva. Ele não é um Deus, ele não é Senhor. O Império Romano é nocivo, é imperialista, é dominador, é invasor, é explorador. Mas não podiam dizer isso às claras. Tinham que dizer isso de forma camuflada. Então disseram de forma camuflada. Começaram a dizer a partir de figuras, de imagens, de símbolos. Por exemplo, quando aparece lá a grande Babilônia, a grande prostituta, é do Império Romano que eles estão falando. A grande Babilônia caiu. O que a gente deseja é que esse império caia. Quando no capítulo 13 aparece o anticristo, a besta, eles estavam dizendo, o imperador é a besta, nos dois sentidos. O imperador é a besta. Ele é o anticristo. Então, tudo isso estava sendo dito de forma velada, de forma disfarçada, porque, é claro, isso era para correr entre as igrejas e para dar um conforto, dizendo, olha, eles estão aí, estão dominando, são fortes, mas Deus vai derrubar. Porque Cristo é mais do que César. E o reino de Cristo é maior do que o Império Romano. Cristo será vencedor. Então a grande mensagem do Apocalipse é isso. Quando perguntarem para você assim, você entende do Apocalipse? Diga, entendo. Então o que é que o Apocalipse diz? Você diz, o Apocalipse diz que no fim Cristo é o grande vencedor. Pronto. Mas só isso, velho, só isso. Só isso. Mas eu tenho lido tanta coisa, não tem mais nada. Não, é só isso, o resto é tudo pormenor. O que o livro está dizendo para as igrejas, para essas 7 igrejas, é que apesar de todas as forças aparentemente poderosas, Cristo é superior a todas elas. Cristo será vencedor sobre todas elas. Então é disso que o Apocalipse se trata. Agora, é claro que você pode entrar nessas discussões, nesses debates, o que as 7 trombetas significavam, o que os 7 selos significavam. Ninguém nunca vai descobrir de forma absoluta, definitiva. Você tem várias opiniões. Se você comprar 5 comentários sobre Apocalipse, serão 5 opiniões diferentes sobre o que esses símbolos significam. E isso por quê? Quando eu me pergunto, por que eu não entendo Apocalipse? Eu respondo, porque foi escrito para não entender. Sim, foi escrito para ninguém entender, porque o que eles estavam dizendo era uma crítica ao Império Romano. Era uma crítica ao imperador. Era um ataque direto àquele sistema dominador, imperialista e nocivo. Mas não podia dizer isso claramente, senão todo mundo ia ser morto, preso. Então foi feito para que só os de dentro entendessem. Quem eram os de dentro? Aquelas 7 igrejas. Aquelas 7 igrejas sabiam muito bem decifrar todos esses códigos que a gente tem dificuldade hoje. Eles entendiam tudo, nos seus mínimos detalhes, tudo.
A gente é que não entende, óbvio. 2000 anos depois, numa cultura completamente diferente, sem esse acesso a essas informações que eles tinham e que nós não temos. Então, o que a gente faz? Deixa de lado esses pormenores linguísticos, simbólicos, alegóricos, e partimos para o princípio, para a lição principal do Apocalipse, que é essa. A grande mensagem do Apocalipse é essa. Não importa se é o Império Romano, se é César, seja lá quem for, não importa. Cristo é maior, mais poderoso do que todos eles, e Cristo imperará sobre todos. A mesma coisa que Paulo diz lá em Filipenses. Paulo fez um resumo do que seria o Apocalipse, porque o Apocalipse foi escrito bem depois da carta aos Filipenses, mas Paulo lá já faz um resumo do que Apocalipse vai falar de forma detalhada. O que Paulo diz lá em capítulo 2? E todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Isso aí é o resumo do Apocalipse que Paulo fez, sem nem saber o que estava fazendo. Fez o resumo do Apocalipse, está tudo lá. E é disso que trata o Apocalipse. Então é isso. Hoje, quando terminar o culto, estão saindo daqui doutores em Apocalipse. Tá certo? Qualquer pessoa que perguntar a você, entende de Apocalipse? Pode responder, entendo muito. Então me explique. E explique isso. E terá explicado tudo. Aí, se a pessoa começar a perguntar, mas as 7 trombetas, mas as 7 cartas, isso aí tem uma opinião para cada coisa dessa, ninguém vai conseguir descobrir o que isso tudo significa, e isso não é importante, o que importa é o conteúdo essencial do livro do Apocalipse. Simplifiquei bem? Deu para quebrar o galho? Tirou o mistério? É isso, então é isso. Deus abençoe a todos, vão em paz, tá bem? Outra coisa. Nós vamos fazer a mesma coisa com essas 7 cartas. O que eram essas 7 igrejas? Essas 7 igrejas ficavam nessa região que era chamada Ásia Menor, onde hoje está a Turquia. Eu fiz em 2014 uma viagem para Israel aqui com o pessoal da igreja, que a gente foi pelo Egito. A gente fez pelo Egito e depois chega a Palestina e fizemos lá todo o percurso. Eu estava planejando agora uma viagem pela Turquia para chegar em Israel, pelo outro lado, passando por essas viagens de Paulo, passando por essas igrejas da Ásia Menor. Tem lá uma cidade ainda hoje que chama Tessalônica, não é a mesma lá, mas ainda chama Tessalônica, e fazer tudo isso, e chegar em Israel. Mas quando a gente estava começando a já fazer as primeiras pesquisas de preço e tal, veio a bendita da pandemia. Aí, a pandemia deu. E agora que você precisa vender um avião para comprar uma passagem aérea, agora é que a coisa está complicada. Então, a gente vai esperar mais um tempo. Mas o próximo passeio que a gente fizer em Israel, nós vamos fazer pela Turquia. Por que pela Turquia? Porque essas igrejas, que eram as igrejas da Ásia Menor, ficavam ali, em toda aquela região onde é a Turquia hoje. A Turquia é exatamente o lugar que separa a Ásia da Europa. Ela fica exatamente na fronteira. Então, a Turquia tem até uma espécie de dupla personalidade. Tem um pessoal que se sente mais asiático do que europeu, pessoal que se sente mais europeu do que asiático, e vivem lá essa divisão de personalidade, mas está lá, a Turquia. Então, essas 7 igrejas ficavam naquela região. Então, é diferente, por exemplo, das cartas que Paulo escreveu. Paulo escreveu a sua carta para Corinto, para Éfeso, para Filipos, para Colossos, para Tessalônica. Era uma carta dirigida a uma igreja. Esse livro do Apocalipse, como as cartas gerais, Tiago, Pedro, João, foram escritos para várias igrejas ao mesmo tempo que ficavam nessa região, que era a região da Ásia Menor. Cada uma dessas cidades, Éfeso, Laodiceia, e vão aparecendo ali no mapa, que é justamente esse mapa que se circunscreve em torno da região do que é a Turquia hoje.
Essas igrejas estavam sofrendo esse momento de perseguição, de dúvida, não é? O Império Romano acirrando a perseguição, porque o Império Romano percebeu que a fé cristã era uma nova religião. Inicialmente eles achavam que era uma divisão do judaísmo. Tem fariseus, tem saduceus, tem essênios, tem zelotes, tem herodianos, tem cristãos, que seguem esse judeu aqui que chama Cristo. Então eles achavam que cristãos eram um outro tipo de judaísmo. Quando eles começaram a perceber que a fé cristã estava independente do judaísmo, não era um outro tipo de judaísmo, pelo contrário, até negava certas coisas do judaísmo, aí o Império Romano começou a perseguir. Começou a perseguir e começou, muito especialmente, a criar uma situação difícil em que muitos eram presos, muitos tinham seus bens confiscados, e muitos até foram mortos. Nesse tempo aí, entre o ano 70 e 90. O ano 70 foi muito significativo, porque com a destruição de Jerusalém, todo mundo ficou com medo. Agora Roma vem com tudo. Então essas 7 igrejas estavam, de certa forma, muito temerosas. O que vai ser da gente? Estavam esperando que Cristo fosse voltar. Lá, quando você começa a ler o livro de Atos, eles ficam olhando, né? Lembra lá? Jesus desaparece entre as nuvens e eles ficam olhando. Vai voltar? Vai, tá bom, vamos esperar. Ficaram olhando. Aí apareceu um anjo e disse: o que vocês estão fazendo aqui? Não, estamos esperando voltar. Não vai ser agora. Vão, preguem, voltem, façam lá o trabalho que vocês têm que fazer. Mas ficou essa expectativa de que ele fosse voltar logo. O que começaram a fazer? Lembram de Atos? Vendiam tudo o que eles tinham, traziam e davam para os apóstolos. É claro, se Jesus vai voltar amanhã, para que eu preciso disso? Aí vendia, trazia para os apóstolos. Foi o que Barnabé fez, por exemplo. Alguns estavam deixando de trabalhar. Não queriam mais trabalhar. Mas para que eu vou trabalhar, se Jesus está voltando? Aí é que Paulo, lá em Tessalonicenses, vai explicar: olha, não é exatamente assim. E aí ele aproveita e dá uma cutucada. Quem não trabalhe também não coma. Espera aí, gente. Já ouvi muitas desculpas para não ir trabalhar. Atestado médico, né? Meu filho está doente, minha sogra está lá em casa, um monte de coisa. Mas Cristo está voltando amanhã, não dá. Isso não dá. Então, quem não trabalha também não coma. Bem, havia essa expectativa pela volta de Jesus que não voltava. O tempo foi passando e não voltava. Passou o ano 70, Jerusalém foi destruída, não voltava. Chegou o ano 90, não voltava. Terminou o primeiro século, não voltava. Terminou o segundo, não voltava. Não voltou. Nós estamos em 2022, não voltou. E aí continuam dizendo a mesma coisa: vai voltar amanhã. Vai nada. Vai nada. Aqueles textos todos que estão lá, que Jesus Cristo diz assim: olha, terremotos, epidemias, guerras, sempre teve. Isso não são sinais de que Jesus está voltando. Isso são sinais de que Jesus vai voltar. É diferente. Que Jesus, quando vocês ouvirem falar aí, guerras, epidemias e etc., lembrem-se, ele vai voltar. Mas não é sinal de que está voltando amanhã. Aí acontece o Covid, fica todo mundo desesperado. Cristo está voltando, Cristo está voltando. Tem o alinhamento dos planetas, Cristo está voltando. Código de barra, Cristo está voltando. Computador, Cristo está voltando. Olha, estou enjoado dessa história. Qualquer coisa nova que aconteça, qualquer coisa que a ciência descobre, fica todo... Cristo está voltando. É a mesma coisa. Há 2000 anos estão falando a mesma coisa. Eu sou daqueles que acreditam que isso aqui vai durar muito ainda. Eu já falei isso aqui. Isso que a gente faz aqui. Você já imaginou? Se há 100 anos atrás você dissesse para uma pessoa que num aparelhinho na sua mão, você ia conversar com alguém na China, essa pessoa ia virar para você e falar: está doido, isso nunca vai acontecer. E está aí. Quem assistia Jornada nas Estrelas, década de 60, está aí. Está aí. Aconteceu.
E vai acontecer muito mais. Eu sou daqueles que acreditam, é essa que a gente fala de um país para outro, daqui mais 2, 3 mil anos estão falando de um planeta para outro. E pode rir, porque há 100 anos atrás também riram. Também riram, pode rir à vontade. Mas a gente vai ser uma notinha de rodapé na história. Lá na frente vão pensar na gente como a gente pensa nos sumérios. Sabe, aquele povo antigo. É o que vão falar da gente. De mim e de vocês. Foi um povo lá atrás. Tinha um país na América Latina. Pelo jeito chamava Brasil. Era um povo lá meio esquisito. E tinha uns negócios assim meio doidos. Torciam pelo Flamengo. Uns negócios assim. Aí vão achar camisa do Flamengo. Vão para, o que será isso aqui? Aí vão achar um monte de gente. Um monte de camisas espalhadas. Aí, finalmente, a arqueologia vai descobrir o Maracanã. Pelo jeito aqui, é que esse pessoal doido se reunia. Então vai ter tudo isso. Vão descobrir tudo isso. Daqui a 5 mil anos. E vai durar muito isso aqui ainda. Cristo vai voltar. Vai voltar. Mas como Paulo lembrou, como ladrão da noite. Quando menos se esperar. Então, enquanto aí o povo está, vai voltar? Não vai. Porque vai ser como o ladrão da noite. Quando ninguém mais pensar nisso. Quando ninguém mais pensar nisso, é que ele volta. Mas isso já é outra história. Aquelas 7 igrejas estavam passando por esse momento difícil. Cristo não voltava, o Império Romano perseguindo, gente sendo presa por causa da sua fé, e eles perguntando, o que é que vai ser da gente? O que é que vai ser da gente? E aí que entra essa mensagem que o Apocalipse escreveu para as 7 igrejas da Ásia Menor. Então a gente vai pegar cada uma dessas cartas a partir do próximo domingo. Próximo domingo a gente já vai falar sobre a primeira carta, que é a carta de Éfeso. E por que eu li esse texto, só para concluir a minha palavra, por que eu li esse texto que lemos agora, no capítulo 1? Por que eu li isso? Porque esse texto está lá dizendo, eu vi esses 7 candelabros, está aí a figura, não é? São as 7 igrejas na figura dos candelabros, e ele diz, e no meio estava um como o Filho do Homem, que esses cristãos já sabiam, era um título dado a Jesus. Ele foi chamado de Filho do Homem muitas vezes. A expressão aparece em Daniel, profeta Daniel. Depois, os cristãos aplicam esse nome ao próprio Jesus para identificá-lo com a promessa da vinda desse Filho da humanidade, o Messias enviado, em forma de homem, em forma corpórea. Ele estava no centro dos candelabros. Os candelabros em volta e ele no centro. Nós somos os candelabros, como eram aquelas 7 igrejas. Eu achei bonita essa figura. Naquele momento tão perigoso, naquele momento que estava todo mundo desvirtuando, em dúvida, naquele momento é como se dissesse, olha, continuem sendo luz. Continuem sendo luz. As igrejas são esses candelabros acesos. Continuem sendo luz. Muito mais agora. Porque ser luz, quando está tudo bem, é muito fácil. Vocês são chamados a serem luz agora, quando nem tudo está bem. Vocês são candelabros, continuem sendo luz. Essa é a primeira lição. E a segunda lição, a coisa só vai porque Cristo está no meio. Cristo tem que estar no meio. Cristo tem que estar no centro. Nós somos os candelabros, nós somos a igreja, nós somos essa luz.
continuemos sendo luz. Aí você vai dizer, mas como? Como que a gente consegue, numa situação como hoje, nessa grande crise, nessas grandes transformações, nesse grande drama que vivemos? A resposta é essa: porque Cristo está no centro. Porque Cristo está no meio. Enquanto Cristo está no centro, a gente continua brilhando. Enquanto Cristo está no centro dos candelabros, os candelabros continuam acesos, iluminando. Essa é a primeira mensagem que a gente vê aqui, logo na abertura das 7 cartas. A primeira coisa que ele vai dizer para aquelas 7 igrejas é isso: vocês são candelabros, vocês são luzes, continuem brilhando. Como que a gente consegue? Consegue se Cristo estiver no centro da vida de vocês. Que o Senhor Jesus permaneça no centro da nossa vida. Que sejamos candelabros acesos para iluminar e para aquecer a vida das pessoas. Que o Senhor assim nos abençoe.